Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem para o outro lado. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão perto de si e disse: escutai e compreendei, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos em toda a igreja o dia de São João Maria Vianney, chamado o cura de Ars, o pároco da cidade de Ars. Ele é também o padroeiro dos párocos e colocado também como exemplo para todos os padres, né? Então nós temos ali, ó, do lado de lá, onde ficava o confessionário ali, a imagem dele, ó, se vocês puderem dar uma olhadinha lá, aquela imagem lá, ó, isso, aquela imagem do São João Maria Vianney. Ele é o padroeiro, o modelo, o exemplo para todos nós padres, né? Então hoje é o dia de você intensificar a sua oração pelos padres, rezar pelos padres, né? Se você tem contato com o seu pároco, enfim, ou vigário, né? Ou mandar uma mensagem para ele, né? Então isso é muito importante, agradecer, se aproximar depois que os padres voltarem, né, do retiro, agradecer os padres da diocese junto com o senhor bispo, estão fazendo o retiro, né? Se aproximar dele, dizer: padre, muito obrigado pelo seu sim, obrigado pela sua dedicação, pela sua entrega, na maioria das vezes uma dedicação, uma entrega silenciosa, né? Especialmente dos párocos, né? Que o trabalho é intenso, dos reitores, especialmente aqui o Padre Gaspar, Padre Xavier, o trabalho também é intenso. É importante, né? Que as ovelhas possam reconhecer o esforço do pastor. São João Maria Vianney, então, ele é um padre de uma cidadezinha, na verdade um pequeno povoado, muito pequeno, lá nos cafundós do Judas da França, né? Chamado Ars. E quando ele é enviado para lá, eles o colocam nesse pequeno povoado, justamente porque ele, quando estava no seminário, ele tinha muita dificuldade com os estudos, não conseguia aprender direito, não conseguia, diríamos assim, ter aquela excelência nas disciplinas da teologia, né? Até porque também na época todo estudo era em latim, né? Então ele tinha dificuldade com o latim, não conseguia aprender. Quando ele entra para o seminário, ele já entra com uma certa idade, e os garotos no seminário, né? Sabe como é, né? Então os seminaristas começavam a mexer com ele, né? E porque ele era mais velho, e às vezes ele tinha que estudar com os mais novos. O tempo vai passando, e ali eles veem os superiores, os reitores, veem que ele seria um grande sacerdote, um grande santo já. E então eles vão dando essa oportunidade para ele, ele se ordena sacerdote, e ali, depois que ele é ordenado padre, eles dizem: o que nós vamos fazer com o Vianney, né? Bom, agora ele é padre, para onde a gente vai enviá-lo? Vamos enviar para uma cidadezinha, então, lá no sul da França, né? Bem escondida, que é Ars. Enviam ele para essa cidade. Quando ele chega nessa cidade, na porta da cidade,
ele chega com a mala dele, né? Foi enviado para aquela cidade. Ele encontra um garotinho, um menininho, na porta da cidade. E ele não sabia muito bem, né, para onde ele se dirigia. Então ele pergunta para esse garotinho e fala assim: menino, será que você sabe onde fica a cidade de Ars? Me ensine o caminho para Ars, que eu vou te ensinar o caminho para o céu, né? Então essa imagem é muito, muito bonita. Tem uma imagem, né, de São João Maria Vianney, ele com um garotinho, ele de batina e com um garotinho apontando para o céu, né, como que perguntando para o garotinho, né, me ensina o caminho de Ars, que eu vou te ensinar o caminho para o céu. E assim foi a vida dele. Quando ele chega nesse povoado, era um povoado, gente, uma cidade que não queria saber de Deus, não queria saber da igreja. Eram pessoas que não queriam saber dos sacramentos, estavam todos entregues a uma vida completamente desordenada. E um detalhe importante: quando ele é enviado para essa cidade, o bispo disse para ele assim: Vianney, você vai para Ars. Lá é uma cidade, é um povo que não vive o amor de Deus. Coloca um pouco de amor de Deus no coração daquele povo. E então ele vai e chega na cidade e ele começa a fazer o seu trabalho pastoral. Primeira coisa que São João Maria Vianney faz é rezar. Segunda coisa que São João Maria Vianney faz, este padre, este sacerdote, é fazer penitência, né? Conta a sua biografia que ele se alimentava apenas de batata, só comia batata. Por quê? Porque ele fazia penitência e oferecia pela conversão. Ele rezava todos os dias: Senhor, converte a minha paróquia, converte o meu povo, muda o coração do meu povo. Rezava, dormia no chão, se flagelava, fazia muitas e muitas penitências, E então ele foi vendo a transformação. A igreja que ia 2 pessoas, começaram a ir 5, 6, 7, e depois a igreja já estava pequena. E ele começava a pregar, passava mais de 12 horas no confessionário, atendendo confissão, ouvia, aconselhava, visitava os doentes, visitava as pessoas, fazia a adoração ao Santíssimo Sacramento, fazia com que o povo amasse a Eucaristia, né? E aos poucos ele foi vendo que as coisas foram mudando, foram transformando. Tanto é assim que ali daquela pequena cidade, os donos dos comércios da cidade, dos comércios, enfim, dos bares, né? Que hoje, vamos dizer, poderia ser chamadas casas noturnas, né? Se é que vocês me entendem, né? Então, os donos ali queriam matá-lo. Por quê? Porque ele já não tinha mais público. Os homens da cidade estavam se convertendo, as mulheres da cidade estavam se convertendo. E então eles falaram: mas como a gente vai fazer? Temos que matar o São João Maria Vianney. E aí começam a espalhar calúnias, mentiras, e fazem de tudo contra São João Maria Vianney. E ele fica firme na sua missão, prega para o povo, ensina a verdade, mostra o caminho da conversão, mostra o caminho do céu, mostra que eles precisavam mudar de vida. E então, este povo, que no início, quando São João Maria Vianney chega na cidade, este povo que nem queria saber de Deus e muito menos de padre, quando São João Maria Vianney, ele se achava indigno, ele se achava que ele não era digno de estar ali, e ele dizia que ele precisava sair e ir para o mosteiro para ele chorar os pecados dele. O povo fazia um multirão, e quando ele ia sair de madrugada para ele fugir, ele não tinha feito nada, mas ele era tão santo, mas tão santo, que ele não se achava digno. Então ele queria fugir. Ele falou: não, Deus vai mandar um padre melhor do que eu. Mas ele já estava mudando, ele já era muito santo. Ele dizia: Deus vai mandar um padre melhor do que eu para essa paróquia, eu não sou digno de estar nessa paróquia. Então ele queria sair de madrugada, fugir, né, para o povo não saber. O pessoal montava a guarda de frente da casa paroquial para ele não fugir. E uma vez foram pegá-lo na saída da cidade para trazê-lo de volta, para ele não fugir da paróquia, para ele não deixar a paróquia, porque o povo o amava muito. O povo sabia que ele estava fazendo a diferença, e era um sacerdote muito santo e que fazia a diferença. E um fato interessante da vida dele também,
É muito conhecido, com certeza vocês já ouviram falar disso. Ele, uma vez, fazendo um exorcismo, né? Uma pessoa estava possuída, e ele ouviu ali o demônio, as pessoas que estavam à volta ajudando também ouviram o testemunho. O demônio disse assim: Vianney, Vianney, comedor de batatas, se houvesse 3 padres igual a você, todo o meu reino seria destruído. Forte, né? Imagina, demônio falar que se houvesse 3 padres como ele, como São João Maria Vianney, o reino do demônio seria destruído. Então ele é um exemplo para nós padres. Aquilo que nós devemos ser como este homem, São João Maria Vianney: oração, penitência, pregação, sacramentos e caridade com o povo, amor ao povo. E é o exemplo também para cada um de vocês, né? Aquilo que nós padres devemos viver por excelência, todo o povo de Deus também precisa viver. A oração não é só para os padres, né? A penitência não é só para os padres. O amor à Eucaristia, o amor aos sacramentos, não é só para os padres. A evangelização, ensinar a fé, não é só para os padres, é para todo o povo de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, no dia de hoje, que nós possamos, nós padres, olhar para ele, para São João Maria Vianney, e focar neste exemplo para a nossa vida. E que vocês rezem por nós, rezem pelos padres, né? Rezem por nós, para que nós sejamos santos, para que sejamos bons pastores, para que possamos viver aquilo que Cristo espera de nós e aquilo que vocês esperam de nós. Nós, padres, só existimos por causa de vocês. Nós, padres, só existimos para alimentar a vida de vocês. Nós, padres, só existimos para fazer com que vocês possam ir para o céu. Então, quando um padre prega, exorta, ensina, corrige, não fica bravo com o padre não, né? Não fiquem tristes com os padres não. Os padres querem o melhor de vocês. Os padres querem levar vocês para o caminho da salvação. E é importante, de repente, alguma coisa pode, né? De repente assim, você, algum sacerdote, reze por ele, peça por ele, né? Isso é muito necessário. E agradecer a Deus, né? Tantos padres que tem na diocese de Volta Redonda, né? Quem os mais antigos sabem como era a dificuldade das vocações, né? E o trabalho que foi feito, está sendo feito, como tem dado muitos frutos. Muitos padres, graças a Deus, muitas missas, confissões, não é verdade, né? A gente pode escolher vários horários de missa, pode escolher com quem você vai confessar, conversar. Isso é uma graça de Deus muito grande para a diocese, para essa diocese de Volta Redonda. Então, vamos agradecer aos padres, hein? Então, o propósito de hoje, desta missa, é imitar São João Maria Vianney na vida de vocês também, dos leigos, e agradecer. Quando os padres voltarem dos retiros, o senhor bispo voltar do retiro, né? Vocês vão buscá-los, procurá-los. Olha, padre, muito obrigado, hein? Obrigado pelo seu sim, padre, né? E se ele permitir, dar um abraço no padre, né? Dizer, olha, padre, muito obrigado. Se puder, dá uma lembrancinha para o padre também, né? É importante dar um presentinho para o padre. Vocês não têm ideia como isso é necessário, como isso é importante. Às vezes o padre fica meio assim, mas o padre gosta, né? Eles ganham um presente, de repente, né, não sei, ou não sei, um padre, por exemplo, olha, eu já falei isso, eu gosto de Nutella. Se quiser me agradar, pode me dar uma Nutella que eu gosto muito, tá bom? Né? Ou então faz um pavê de Nutella, já fica a dica, hein? Né? Um pavê de, olha, adoro Nutella. Então você fala, poxa, por que o padre gosta? Então dá uma Nutella para ele, né? Então dá uma fruta lá para o padre que gosta de fruta, doce de leite, chocolate, sei lá o que, né? Você sabe, você conhece o seu padre, né? Da sua paróquia. Aqui o padre Gaspar, o padre Xavier, eu não sei, né? Mas alguma coisa vocês sabem do que eles gostam. Esse agrado para o padre é necessário, que é nosso pai, né? O padre é nosso pai, é nosso pastor, é aquele que nos leva para o céu. Vamos pedir a Nossa Senhora então que nos dê esse bom coração, esse coração de ovelha, né? Que possa assim rezar pelo nosso pastor, que é nossos pastores, que são os sacerdotes, tratá-los com amor, com carinho e com misericórdia. Assim como eles dão a vida por nós, nós também devemos dar a vida por eles. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.